Rapaziada, finalmente os demônios estavam no coração da vila. Um sinal de alerta era emitido que avisava os moradores sobre a presença dos monstros no local. O Pilar do Amor chegava cortando e abrindo caminho entre os demônios. A sua prioridade estava agora mais à frente, Tete, o chefe ferreiro mais habilidoso do local. Alguns caçadores de baixo nível morreram tentando proteger o velhote, e para esse ferreiro aqui, que assistia toda a cena, tudo parecia estar perdido. Mas com extrema velocidade e beleza alguém chegava. Era Mitsuri, o Pilar do Amor, que brandia uma espada que assemelhava-se um chicote. O ferreiro caído falava que já tinha ouvido alguns rumores sobre essa espada, que ela foi forjada pessoalmente pelo chefe da vila. Mas ele acreditava que isso não passava de simples boatos. E com uma rápida investida, aquele monstro já estava cortado em várias partes. A Pilar do Amor segurava o chefe da vila. Ele se perguntava se estaria no céu, afinal, ele estava sendo abraçado por uma mulher tão bonita. A cena voltava para Tanjiro, que abria seus olhos em frente a uma chuva de raios. Nezuko tentava fugir enquanto carregava seu irmão, que até agora há pouco estava inconsciente. O demônio com asas atacava. Tanjiro puxava sua irmã e fugia. A estrutura do local desmoronava. O responsável era o demônio do leque. Nezuko estava presa nos escombros. Ela segurava forte a espada de seu irmão. Ela se cortava e espalhava sangue por toda a lâmina, fazendo-a pegar fogo. A cor da katana mudava, não era agora mais preto, e sim brilhava em um vermelho intenso. De repente, uma memória de um tempo que Tanjiro não viveu passou por sua mente. Nela, uma mulher falava sobre um samurai que também tinha a espada cor negra obsidiana, porém quando ele lutava, a cor mudava para um tom avermelhado. Um dos demônios sentia medo ao ver tal cena. As memórias e células de Muzan o avisavam do perigo que aquele caçador representava. E com apenas um golpe, a cabeça dos 3 Onins foram separadas do corpo. Genya havia derrotado o quarto e Tanjiro comemorava, afinal eles tinham derrotado um Lua superior. Porém, a aparência daquele caçador assemelhava-se a um Oni, o que deixou Tanjiro atordoado por alguns segundos, mas logo seus pensamentos são interrompidos. Os demônios ainda estavam ali e reclamavam que não conseguiu se regenerar. Tanjiro lembrava que durante a luta foi por apenas um segundo, mas ele estava certo que teria sentido o cheiro de um quinto corpo. Nessa hora, o pescoço do caçador era agarrado. Era Genya, que aparentava ser um Oni, e gritava que ele derrotaria o Lua superior e se tornaria um pilar. Tanjiro responde que estaria tudo bem, que ele e Nezuko iriam ajudar Genya a se tornar um Hashira. Tanjiro saía para procurar o quinto corpo, mas antes de ir, ele dava um aviso para Genya: não corte a cabeça de minha irmãzinha. Assim que o caçador começa a se mexer, ele sente a presença do quinto corpo e grita imediatamente para Genya, passando a localização. Ele pede para que Nezuko vá com ele, para caso os outros demônios tentem atrapalharem. Uma ventania soprava e levava todos para longe. Tanjiro se agarrava em um pedaço de árvore, ao mesmo tempo que se prendia ao solo com a sua espada. Um ataque relâmpago estava vindo, mas Nezuko já estava preparada para detê-lo. Ela é perfurada pelo Oni da lança. O demônio do cajado se preparava, mas ele já havia sido cortado por Tanjiro. E não apenas isso, o Oni alado também já estaria fora de combate. Nezuko segurava forte a cabeça daquele demônio e aplicava um golpe de imobilização. Ele gritava muito, afinal chamas envolviam todo o seu corpo. O caçador disparava na direção de outro demônio, porém ele era mais rápido e realizava seu contra-ataque. Só que o que aconteceu, pessoal? Na hora que aquele Oni iria aplicar o golpe que explodiria a cabeça de Tanjiro, seu braço já estava pegando fogo, a sua arma já teria sido cortada. O caçador foi muito mais rápido que o demônio, afinal ele nem percebeu ter sido cortado. Tanjiro se esquivava de um pisão e gritava informando Genya que o quinto corpo havia mudado de localização. Genya se questionava de por que ainda não ter achado esse demônio. Será que se tratava de alguma técnica de sangue que atrapalhava sua visão? Galera, só que não. O quinto corpo era simplesmente muito minúsculo, o que permitia que ele se escondesse de forma eficaz. Porém, seu pescoço também era muito resistente, ao ponto de quebrar a espada de Genya. Imediatamente o caçador puxava sua escopeta e atirava. O Oni era atingido em cheio, mas nada acontecia. Nessa hora, um arrepio percorria a espinha de Genya. O demônio do cajado já estava atrás dele e tinha como alvo a sua cabeça. O que aconteceu agora durou menos de um segundo, mas nesse tempo, Genya já tinha desistido e aceitado a sua morte. Porém, novamente o demônio do cajado foi cortado. Tanjiro salvava Genya e gritava para que ele não desistisse de sua vida. Afinal, não foi ele que disse que se tornaria um pilar?
Pegando todos de surpresa, o demônio da lança surgia atrás de Tanjiro e aplicava um ataque tão forte capaz de derrubar várias árvores no caminho. Essa foi uma rajada extremamente violenta, porém Tanjiro não foi atingido. Genya o havia protegido com seu próprio corpo, e o resultado foram vários ferimentos que iam além de simples perfurações. O caçador dizia para Tanjiro que não conseguia cortar a cabeça daquele demônio, e que dessa vez deixaria ele fazer as honras. Rapidamente, Tanjiro se levantava e pegava sua katana, que já estava em chamas, direcionadas para o pescoço daquela pequena criatura, que gritava de dor, ou talvez fosse apenas desespero. O importante é que uma presença nova aparecia atrás do caçador. Dragões de madeira destruiu tudo em seu caminho. Tanjiro era salvo por Nezuko, que perdia uma de suas pernas no processo, e agora ela adormecia como forma de recuperar a energia que perdeu durante a luta. Um novo inimigo estaria em sua frente. Tanjiro se questionava se aquilo se tratava de um sexto corpo, porém, ele não estava mais sentindo a presença dos outros 4 demônios. Em seus pensamentos, Genya falava que quando a espada de Tanjiro atingiu o pescoço daquela pequena criatura, o demônio do cajado levantou seus braços e atraiu e absorveu os outros 2 demônios. Em seguida, ele correu na direção do terceiro Oni, que tentava fugir do local, mas o mesmo foi absorvido sem conseguir dizer sequer uma única palavra. Pessoal, acontece que o caçador Genya estava se questionando do porquê o demônio ter mudado para uma forma infantil. Mas a gente já tá macaco velho em saber que essas transformações que o corpo fica menor são sempre as mais perigosas. E Tanjiro também sabe disso, ao ponto de sufocar na própria respiração. Genya não conseguia parar de tremer. A pressão que aquela criatura exercia era tão poderosa e ameaçadora. A cena mudava e somos levados agora até o Pilar da Névoa, que falava que com o ar que restava em seus pulmões seria suficiente para que ele lançasse apenas um único ataque. Porém, nada acontecia. Para Muichiro, era impossível escapar daquela técnica com sua espada lascada, e agora o que lhe restava era sufocar e morrer. Novamente a cena muda, estamos em uma cabana, os ferreiros que acompanhavam Hashira estavam sendo atacados pelo demônio. Porém, no fundo daquela pequena cabana, algo chamava a atenção do Oni. Era Hotaru, que trabalhava em profunda concentração na nova espada de Tanjiro. O demônio se irritava profundamente, primeiro porque ele nunca conseguiu se concentrar tanto como artista, e segundo, porque aquele ferreiro não percebeu a presença tão gloriosa daquele lua superior. O Oni atacava com um peixe que portava lâminas de água, mas mesmo tendo seu corpo todo rasgado, sua máscara quebrada, em meio ao sangue o ferreiro não perdia sua concentração e continuava trabalhando. A cena voltava para Tokito dentro da sua prisão de água. Ele se lamentava, ele pensava que deveria ter treinado mais. Todos ali são mais fracos que ele, ninguém viria salvá-lo. Muichiro fechava seus olhos, seu ar havia acabado, a sua vida terminaria ali. De repente, uma faca era cravada próxima à cabeça do pilar. A criança ferreiro tentava quebrar a prisão com todas as suas forças. Peixes portando lâminas de água surgiu e cortavam aquela criança. Em seus pensamentos, o pilar gritava para que aquele garoto corresse dali. O pequeno ferreiro tinha seu diafragma perfurado. Tokito assistia tudo preocupado. Por que você não foge? Por que você não cobre seus ferimentos? Não tente me salvar. Esse era apenas alguns de seus pensamentos. Mas aquela criança corria na sua direção, retirava sua máscara e soprava bolhas de ar dentro da prisão de água. Novamente o pilar lembrava das palavras de Tanjiro, que dizia que ajudar outras pessoas também acabaria sendo benéfico para você no final do dia. Tokito consumia o ar e com sua técnica se libertava. Ele tossia muito, seu corpo estava todo dormente por conta dos venenos das agulhas, mas ele rastejava em direção ao garoto e colocava em seu colo. Rapidamente algo vinha por trás, era um peixe estripador que facilmente foi derrotado pelo pilar. Porém, ele tossia novamente, seus pulmões doíam muito, afinal estariam cheios de água. Mais uma vez somos levados até a cabana e Hotaru estava ainda mais ferido. Ele já tinha perdido um de seus olhos, porém nem mesmo assim ele deixava de trabalhar. Pegando o demônio de surpresa, um ataque ia em sua direção, mas ele se esquivava. O pilar já havia chegado ao local e portava uma marca estranha pelo seu rosto. O caçador atacava e de um vaso, o demônio retirava gigantescos tentáculos, destruindo toda a cabana. Hotaru era empurrado para longe, mas ele pegava sua pedra de afiar e continuava seu trabalho. Tranquilamente o demônio se questionava se aquele cara em sua frente teria problemas mentais, afinal ele estava calmo, pois já teria capturado as suas presas. Porém, de repente, algo acontecia, os tentáculos foram cortados. Muichiro agradecia a Kanamori o ferreiro por ter feito aquela katana para ele.
Vendo isso, o Oni não perdia tempo e atacava, e em meio a névoas, tentáculos eram cortados, a cabeça do demônio era o próximo alvo. Só que não, galera, novamente a quinta lua superior se esquivava, porém seu pescoço sangrava. E por um instante, a luta parava. Muichiro e o demônio trocavam farpas, um ofendia o outro de lá e cá. Tokito questionava a simetria dos vasos do demônio, dizendo que o lado esquerdo era maior que o direito e que algo tão torto assim parecia um pinico. A criatura se irritava e atacava com uma onda de peixes carnívoros, mas o pilar se movia de forma elegante e cortava todos eles. Acontece que esses peixes liberaram um veneno fatal que era facilmente absorvido pela pele. Mas isso para o Hashira não era um problema. Com seu ataque ele facilmente dissipou o veneno e tornou os peixes em pó. Mais uma vez o caçador corria na direção do demônio, mirava em seu pescoço e cortava. Porém, aquilo era apenas uma casca vazia. O Oni já não estava mais ali. Ele estava escondido em cima de uma árvore onde revelava sua verdadeira forma. O pilar não expressava nenhuma reação ao ver aquela criatura, o que irritou ainda mais o demônio, que atacava com uma chuva de socos. Tudo que aquele Oni tocava com seus punhos tornava-se peixe. Porém, Tokito havia se esquivado até um topo de uma árvore e falava que aquele ataque era inútil, afinal, aquele demônio não poderia tocá-lo. A cena avançava e a luta entre os dois estava intensa. Os ataques iam em direção ao pilar de todos os lados. Muichiro se esquivava com muita facilidade. Não importa quantas vezes aquela criatura tentasse, ele não conseguia acertar o pilar. E sem nem perceber, o Oni já estava envolto por uma espessa neblina. Tokito aparecia atrás do demônio. A criatura se virava e atacava, mas seu golpe passava no vazio da névoa. Novamente o pilar aparecia na costa daquela criatura, e sem entender nada, o demônio se perguntava por que o mundo estava de cabeça para baixo. A velocidade de Tokito foi tão grande que o demônio demorou para perceber que sua cabeça tinha sido cortada. E apesar das muitas desvantagens, Muichiro ali finalizava aquela luta de vez, calando a boca da quinta lua superior. E galera, aqui eu abro duas observações para vocês. A primeira é que o Pilar da Névoa não vai poder ajudar o Tanjiro e os outros porque ele acabou desmaiando por conta daquelas agulhas envenenadas. Na verdade, ele já estava bem mal. E a segunda é que a criança Ferreiro não teve seu diafragma perfurado por conta da empunhadura que Tanjiro deixou com ele para que fosse colocada em sua nova katana. Sim, essa é a mesma empunhadura que ele recebeu do irmão do Rengoku. Então tudo que resta agora é derrotar a quarta lua superior. E galera, o Pilar do Amor vai ser o grande reforço nessa luta, mas isso a gente verá apenas no próximo e último vídeo dessa série. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, fui!